Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos talvez mais cruciais do pôquer. O jogo pré-flop. É aquela primeira rodada de apostas, sabe? Onde tudo se define. E que por muito tempo foi governado por umas regras que pareciam, assim, sagradas. Exato. A nossa fonte para essa conversa é um material bem avançado, o DTO Gems 2, que é todo baseado na teoria dos jogos ótima, a DTO. Mas a nossa missão aqui não é ficar decorando gráfico, né? É mais uma sessão de caçadoras de mitos. O material resume tudo em 13 joias, que são conceitos que os programas de computador, os solvers, nos ensinaram. E olha, muitas dessas ideias viraram de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia. Ok, vamos desvendar isso. É fascinante, porque o que esses solvers fizeram foi pegar décadas de intuição, de sabedoria popular do pôquer e testar tudo contra a matemática pura. Aham. E o resultado, muitas vezes, foi bem surpreendente. Muitas das regras de ouro que todo mundo repetia, simplesmente não se sustentam. O objetivo hoje é entender a lógica, o porquê de uma jogada ser correta e não só o o quê. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. Joia número 1. A frequência com que a gente deve ser o primeiro a entrar no pote apostando. O famoso Raise First In, ou RFI. Certo. A velha guarda tinha lá suas regras, mas o que os números dizem hoje? Os números mostram um padrão muito claro e lógico, que é o princípio da vantagem posicional. O material mostra que numa mesa de 6 jogadores, das posições iniciais, você deveria aumentar com uns 18 a 22% das suas mãos. Ok. Mas, à medida que você se aproxima do botão, esse número explode. Do cutoff, que é a penúltima posição, a frequência de aumento já sobe para mais de 40%. Ou seja, a regra não é sobre ter uma mão incrível, e sim sobre onde você está sentada na mesa. Exatamente. Pensa assim. Quanto mais tarde você fala, menos gente tem para te enfrentar. A chance de simplesmente roubar os blinds, os pagamentos obrigatórios, aumenta drasticamente. Aham. E mesmo que alguém pague, você tem a vantagem suprema de agir por último em todas as rodadas futuras. Essa é a base de tudo. A sua posição na mesa dita a sua agressividade. Certo, isso faz todo sentido e estabelece as bases. Mas agora vamos para um dos maiores mitos. A joia número 2 confronta uma das regras mais sagradas do pôquer de antigamente. Nunca jamais dê limp. Sim, essa era clássica. Ou seja, nunca apenas pague o valor do Big Blind. E o material diz que isso está errado. Completamente errado. Pelo menos numa posição específica. O Small Blind. Esse é um dos maiores paradigmas que a GTO quebrou. Mas por quê? A lógica antiga ignorava um fato matemático crucial. O Small Blind já tem meio Big Blind investido no pote. Você não está entrando na mão do zero, sabe? Então é como se a gente estivesse recebendo um desconto para jogar a mão. É exatamente isso. Você está recebendo um belo de um desconto. Completar a aposta custa só mais meio Big Blind para ver o flop, e o pote já é maior. Os solvers mostram que ter uma estratégia de completar do Small Blind em cerca de 11% das vezes faz parte de um jogo ótimo. Rejeitar essa jogada por causa de um dogma antigo é literalmente queimar dinheiro. Mas espera um pouco, eu já consigo ouvir os jogadores mais antigos reclamando. Completar a aposta não é um convite para o Big Blind aumentar e colocar a gente numa situação péssima, fora de posição? Essa é a objeção clássica, e é válida. Mas a GTO resolve isso com equilíbrio. Você não completa com qualquer mão. Você completa com uma mistura de mãos que jogam bem em potes com vários jogadores. Entendi. E o ponto crucial é que você também tem um range de aumento forte de Small Blind. Então o Big Blind nunca sabe se você está completando com uma mão especulativa ou se está armando uma arapuca, para aumentar forte. A imprevisibilidade é a chave. Ok, isso muda a perspectiva. E já que estamos nos blinds, vamos para o Big Blind, que é o foco da joia número 3. O erro comum aqui, segundo o material, é o oposto. As pessoas desistem demais. Demais. Se a quebra do nunca dê limp foi um choque, a frequência de defesa do Big Blind é um terremoto. O material mostra um cenário claro. Alguém aumenta do botão para 2,5 Big Blinds. A GTO diz que o Big Blind deveria pagar em 50% das vezes e reaumentar em outros 14%. Uau! Peraí. 50 mais 14? Isso dá 64%. Você está me dizendo que,
nessa situação, a gente deve jogar quase 2/3 de todas as mãos possíveis? Parece que a gente estaria jogando com lixo completo às vezes. Parece, mas a lógica é a mesma do Small Blind, só que potencializada. Você já tem um Big Blind inteiro investido. Você está fechando a ação. E o preço é excelente. A revelação aqui não é o número 64%, mas o princípio de que o Big Blind não é uma posição de defesa, é uma posição de investimento. Entendi. Ignorar o desconto que você está recebendo é um dos erros mais caros que um jogador amador pode cometer. E a joia número 4 aprofunda isso, né? Mostrando que essa defesa não é fixa, ela é extremamente sensível ao preço, certo? Exato. É uma aula sobre sensibilidade a preços. Pensa nisso como ir ao supermercado. Se o oponente faz um aumento pequeno, tipo 2 Big Blinds, é como se ele estivesse oferecendo um produto com um grande desconto. Certo. Você vai comprar muito mais mãos pagando em cerca de 60% das vezes. Mas se ele aumenta para 3 Big Blinds, o preço subiu. Você se torna um consumidor muito mais seletivo e seu range de call despenca para menos de 20%. A lição é, não existe regra de bolso. Você tem que ser um camaleão se adaptando ao preço que o vilão está oferecendo. Isso nos leva a outro dogma, o mais moderno, a estratégia de three-bet ou fold, do Small Blind. A ideia de que se alguém aumenta, você ou reaumenta ou desiste. Mas a joia 5 diz que tem um meio termo aí. Sim, o cold call, que é só pagar o aumento. É uma jogada sutil. A frequência é baixa, tipo uns 7%, mas é uma ferramenta necessária no seu arsenal. E por quê? Eliminar completamente essa opção torna a sua estratégia muito previsível. Se você só reaumenta ou desiste, seu oponente sabe que, quando você paga do Big Blind, você nunca tem uma mão super forte. Ter um range de call no Small Blind, mesmo que pequeno, ajuda a disfarçar a força da sua mão em outras situações. É tudo sobre equilíbrio. Certo. Agora que a gente entendeu como reagir a um aumento, vamos falar sobre tomar a iniciativa e reaumentar. As joias 6 e 7 focam na estratégia de three-bet, o primeiro reaumento a partir do Big Blind. E ela é Peculiar. muito peculiar. É aqui que os conceitos começam a ficar mais complexos. Ao contrário de outras posições, o Big Blind não faz three-bet só com as mãos mais fortes. Na verdade, com as mãos monstruosas, tipo um par de ases, muitas vezes ele só paga. Ah, é? Uma armadilha. Exato. Preparando uma armadilha. A estratégia é descrita como pseudopolarizada. Pseudopolarizada, ok. Vamos traduzir isso. O que isso significa na prática? Imagina que suas mãos são livros numa estante. Uma estratégia polarizada simples bota seus melhores livros, as mãos premium, na prateleira de cima para reaumentar. E os livros ruins na de baixo para jogar fora. O meio fica vazio. Tá. A estratégia do Big Blind é mais astuta. Ela esconde alguns dos seus melhores livros na prateleira do meio, misturados com os livros ok, só pagando a aposta. E para reaumentar, ela pega alguns livros da prateleira de cima, mas também pega uns mais especulativos, como os Suited Connectors, cartas seguidas do mesmo naipe, e usa como blefe. Entendi a analogia. Mas qual é o objetivo de arriscar um realmento com uma mão que não é tão forte assim? Proteção e equilíbrio. Se você só reaumentasse com ases e reis, seus oponentes aprenderiam rapidinho. Eles desistiriam sempre e você não extrairia valor. Faz sentido. Ao incluir esses blefs que têm um bom potencial de acertar o flop, você protege suas three bets de valor. O oponente fica perdido. Ele não sabe se está enfrentando um monstro ou um 7-6 de copas. Essa incerteza é onde você ganha dinheiro. E como isso se compara com a estratégia de 3 bets do Small Blind, que é a joia número 8? Elas são quase opostas. A estratégia do Small Blind é muito mais linear ou despolarizada. Basicamente, você começa com as melhores mãos e vai descendo na lista. As que são fortes o suficiente, você reaumenta. As que não são, você desiste. Bem mais direto ao ponto. Sim, o range de defesa é muito mais apertado. A descrição mais precisa seria despolarizada com mixing, porque, para não ser explorável, você ainda mistura algumas mãos fortes no seu range de só pagar, para protegê-lo. Mas a ideia geral é de força. No Small Blind, você está fora de posição contra todo mundo, então você não quer se envolver com mãos muito especulativas.
Ok, então estamos construindo uma lógica. A agressividade depende da posição e a forma como somos agressivos muda drasticamente. Agora vamos subir mais um nível. O que acontece quando a gente sofre uma 3-bet? Estamos falando de 4 bets, o segundo realmento. Joias 9 e 10. Aqui a polarização volta com força total. A joia 9 mostra que, ao fazer uma 4-bet, existe um buraco claro no meio do seu range. Você faz isso com suas mãos super premium, tipo ases e reis, e também com alguns blefs bem escolhidos, como um as com uma carta baixa do mesmo naipe, um A5. E as mãos boas, mas não tão fortes. As mãos que são boas, mas não são monstros como par de damas, valetes ou as-rei, muitas vezes, preferem só pagar 3-bet. E o que define se devemos pagar ou fazer a 4-bet com essas mãos do meio? A joia 10 detalha isso. São 3 fatores principais: sua mão, o tamanho da 3-bet do oponente e, o mais importante, a posição. Pagar uma 3-bet é muito mais atraente quando você está em posição, porque você controla a ação depois do flop. Claro. Se você está fora de posição, ir para 4-bet se torna uma opção melhor. E claro, o preço importa. Contra uma 3-bet pequena, você pode pagar com mais mãos. Chegamos ao topo da cadeia alimentar da agressão pré-flop, a 5-bet, que é o terceiro realmento. Geralmente isso significa que todas as fichas vão pro meio. O que a joia 11 nos ensina sobre isso? Que até aqui, no limite da agressividade, o equilíbrio é fundamental. Com 100 big blinds, você obviamente vai de all-in com suas mãos monstro. Mas você também precisa ter alguns semi-bluffs, como a 5S. Por quê? Se você só vai all-in com as melhores mãos, um oponente atento pode desistir de todas as mãos piores e só te pagar quando ele tiver um monstro também. O A5S serve para te tornar imprevisível e protege suas mãos de valor. Estamos chegando ao fim. E as 2 últimas joias quebram mais 2 dogmas do pôquer. A joia 12 ataca a frase: contra uma 4-bet, ou é 5-bet, ou é fold. Essa era uma regra de ferro. Mas os solvers mostraram que ela está errada. Pagar uma 4-bet o flatting não só é correto, como é uma parte crucial da estratégia ótima. Nossa! Eu lembro da primeira vez que vi um solver fazer isso. Achei que o programa tinha bugado, mas a lógica é sólida. Com mãos como o par de damas ou ás e rei, às vezes você não quer arriscar todas as suas fichas contra um range que pode ser só ases e reis. Entendi. Apenas pagar te mantém na mão e te dá a chance de superar seu oponente depois do flop, especialmente se você estiver em posição. A jogada que parecia fraca, na verdade, é uma ferramenta sofisticada. E, finalmente, a última joia, a de número 13. Pagar uma 5-bet. Isso parece o movimento mais arriscado de todos. Pagar um all-in. E o material aponta isso como um leak, um erro muito comum. A maioria das pessoas acha que só pode pagar um all-in com par de ases ou reis. Sim. Mas a GTO mostra que, dependendo da situação, mãos como par de 10 ou as-rei podem sim apenas pagar. A ideia aqui não é que você espera ganhar sempre, mas que a matemática das pot odds, o dinheiro que já está no pote versus o que você tem que pagar, torna o call lucrativo a longo prazo, mesmo que você perca mais da metade das vezes. É pura matemática fria. Então, depois de desconstruir todas essas regras, o que tudo isso realmente significa? Fica a impressão de que a GTO é essa estratégia meio alienígena, quase impossível de ser executada por um ser humano. A GTO pode parecer isso, mas essas 13 joias nos mostram que ela é governada por princípios lógicos. O que a gente viu hoje foi a transição de um jogo de regras para um jogo de conceitos. Ah, boa. A gente deixa de lado o nunca faça isso e sempre faça aquilo para abraçar o depende da posição, do tamanho da aposta, do range do oponente. É um jogo muito mais dinâmico. E isso nos leva a uma reflexão final, não é? Exatamente. O material nos deu um mapa de como uma máquina perfeita jogaria contra outra. Isso é incrivelmente valioso, mas o jogo real não é assim. Nós jogamos contra humanos. E humanos cometem erros. Eles seguem as regras antigas, são previsíveis, jogam com medo ou com excesso de confiança. Então, a grande questão que fica para quem está nos ouvindo é: agora que se conhece a teoria, o jogo correto, como identificar e explorar os desvios e os padrões que seus oponentes humanos trazem para a mesa?
A verdadeira arte do pôquer começa exatamente onde a teoria termina.